E quem vai participar com a gente hoje é o Douglas Donegá, que é empresário especialista em vendas consultivas. Bom dia, Douglas, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Nervoso, primeira vez que eu estou na rádio, então espero que eu não cometa alguns erros aí, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai tirar de letra, né, Gui? Com certeza. Vamos começar falando disso, então? Vamos lá. Quando você está prestes a uma ocasião como essa, como, por exemplo, falar em público, participar pela primeira vez de uma rádio, se comunicar com muitas pessoas, num momento tanto quanto desafiador para alguns, é claro que o nervosismo acontece. É claro que o medo acontece. Mas tem uma frase que eu sempre uso que eu gosto muito dessa frase, que é fazer o teu medo ter medo da tua coragem. E falando em coragem, é preciso ter coragem para vender, né, Douglas? Com certeza, muita coragem. Eu aprendi também com você, Gui, nas mentorias aí. Eu sempre achei que eu era responsável pela mensagem que eu passo. Perdão, sempre achei que eu era responsável pelo que eu falo, não porque as pessoas entendem. Hoje eu descobri que eu sou responsável pela mensagem que eu passo também. Então, cada vez mais eu estou tentando me especializar na minha comunicação para realmente conseguir passar a mensagem que eu quero de fato. Não só o que eu falei. Cada um pode entender de várias formas diferentes. Então, é algo que eu estou muito atento, principalmente quando a gente fala de vendas agora. Olha, isso faz tanto sentido, que bom que você comentou isso, porque em várias vezes quando eu estou atendendo empresas, trabalhando com equipes, principalmente equipe de vendas, líderes, pessoas que querem melhorar a comunicação, geralmente algo assim, a comunicação boa não é aquela que é bonita. Falar bem não significa falar bonito. Falar bem, se comunicar bem, significa garantir que a mensagem foi entregue com clareza. E por isso, a boa comunicação não é sair por aí falando o que você quer falar, é pensar no que o outro quer ouvir, é pensar no que o outro quer sentir, é pensar no que o outro pode entender durante a sua comunicação e após a sua comunicação. E hoje o tema é as conversas que vendem, ou seja, como usar a comunicação de maneira estratégica para vender, para prospectar clientes, que é uma etapa de venda, eu sei que você vai sobre isso também. Então, prospecção, abordagem, negociação, tudo isso está contido numa conversa com um potencial cliente. O potencial cliente ainda não é cliente. E se você vende e vai conversar com o potencial cliente, a sua missão é ter uma conversa, é ter uma comunicação que provoque no final dessa jornada, né, dessa conversa, uma venda. E vender não é tão simples assim. Para vender é necessário técnica, para vender é necessário ter muita clareza do que você está vendendo, ou seja, do produto, do serviço, mas é claro, principalmente ter coragem. Saber o que o outro quer ouvir, como o outro quer se sentir durante essa conversa e não sair por aí falando tudo o que você quer falar. Então, para conversar com você hoje, Douglas, sobre conversas que vendem, eu quero descobrir quais são. Eu vi que você trouxe aí um material rico, vários passos para ter uma comunicação estratégica para vender. Eu quero descobrir quais são esses passos, quais são essas dicas e como quem está nos ouvindo, nos acompanhando, pode melhorar a comunicação para vender muito mais, para conversar muito bem, para no final do jogo acertar ali o resultado, o objetivo tão desejado. Pode começar? Estou muito ansioso para aprender com você. Bom, perfeito, pessoal. Eu separei aqui algumas dicas para a gente fazer esse bate-papo. E a primeira ideia eu tenho que identificar quem compra de mim, quem realmente faz sentido eu vender. A gente fala que é o cliente campeão, né? Não basta só eu vender e também fazer uma venda mal feita. Então a gente fala que o cliente campeão é aquele cliente que eu vendo com mais facilidade, aquele cliente que eu tenho uma abrangência maior e realmente faz sentido para mim. Então como é que a gente pode descobrir isso? Pegando os dados que a gente já tem. Para quem que eu vendo com mais facilidade? Para quem que eu realmente me considero um especialista naquele nicho? Então quanto mais especialista eu for e mais eu entender do meu cliente campeão, mais eu sei as dores deles, mais eu sei as necessidades, os anseios, tudo que ele quer. Então fica muito mais fácil eu direcionar a comunicação para ele e realmente falar, como o Gui falou, o que deseja, qual que é a solução que eu vou levar para ele com o meu produto ou serviço. Então a ideia é, eu tenho que entender meu cliente muito bem, porque se eu vender para todo mundo, eu não vou entregar a mesma solução para todo mundo. Então eu entendi quem é o meu cliente, fica muito mais fácil. Isso faz muito sentido porque olha que legal, Ká, a gente nem está conversando ainda sobre a conversa em si. Sim. Nós nem estamos falando sobre a comunicação, sobre a técnica de comunicação. É um passo antes disso tudo, que é descobrir o público-alvo. Faz sentido isso? Público-alvo, cliente que faz sentido vender? Total. Você tem que imaginar o seguinte, quando a gente fala o cliente campeão, é que a gente já passou pelo público-alvo ainda. A gente já tem de fato uma persona que a gente já quer, que é o cara que a gente realmente entende que é o melhor, é o cara que mais aceita bem o meu produto ou serviço e realmente é o cara que vai me indicar e assim por diante. Perfeito. Tá? E aí quando a gente fala quando eu escolho o cliente campeão, eu também tenho que pensar o seguinte, onde eu vou me comunicar com ele? Então a gente está aqui sempre, antes de começar a falar da venda, da comunicação de fato, é por onde eu vou falar com esse cara. Se eu estou falando uma prospecção, eu estou fazendo aonde? Tem uma regrinha que fala que a melhor forma de vender é o tete a tete, frente a frente. Depois, pós-pandemia, é por audiovisual que a gente faz de repente por uma câmera. Depois por telefone, depois por WhatsApp e por último por automação.
Então, muitas vezes a pessoa começa a tentar vender por um chatbot, deixa lá e espera que se faça um milagre, não vai acontecer. Ou quer vender só pelo WhatsApp, também vai ser mais difícil. Dependendo do que você vende, a complexidade que você vende, vai ser mais difícil. Por telefone, cara, é legal, mas como que eu faço? Será que é possível eu ter um tete-a-tete, ou fazer uma videoconferência com você? Então eu tenho que saber muito bem a comunicação que eu vou usar. Quando a gente fala de vendas complexas, venda consultiva, a tendência é que a gente tente levar muito mais pro tete-a-tete, como eu estou falando aqui. Às vezes não é possível. A gente pode estar falando de vários segmentos aqui, mas tenha essa ordem de canais de comunicação, que você vai ter que saber que você vai ter que criar de forma diferente em cada uma. Quando o cliente é cliente final, cliente que quer comprar por impulso, às vezes vai mais rápido, um WhatsApp, um chatbot, assim por diante. Mas quando a gente fala de vendas consultivas, vendas complexas, quanto mais contato eu tiver com você, mais chance eu tenho de vender. Isso faz sentido porque muitas vezes na nossa comunicação nós acertamos com quem nós vamos nos comunicar, mas nós erramos o canal, não é? Então, eu sei que esse cliente é o meu cliente ideal, o campeão, como você diz, mas eu não sei onde encontrá-lo. Então seria o ideal sempre pensar onde eu posso encontrá-lo e como eu posso estabelecer uma conexão maior com ele. Ao invés de mandar um WhatsApp, talvez faça sentido fazer uma videoconferência, como você disse. Muito bom isso. E a prospecção, só sempre traduzindo para todo mundo, é quando você vai atrás do cliente, certo? Correto? Correto. Prospecção, a gente pode chamar de prospecção ativa, que é hoje a gente não fica refém do cliente vir atrás da gente. A gente não fica, exemplo, abrir um comércio, abrir um estabelecimento, abrir um produto ou serviço e espero que o cliente venha até a gente. Prospecção ativa, como eu sei quem que faz mais sentido comprar de mim, como eu sei quem que realmente é meu cliente ideal, eu vou atrás dele. E tem inúmeras formas de fazer isso. Eu posso desde comprar um e-mail, que não é mais o ideal, hoje tem LGPD, mas dependendo da plataforma que você comprar, pode fazer sentido. Eu posso fazer prospecção ativa em grupos de empresário, eu posso fazer prospecção ativa em vários formatos. Mas eu não espero mais acontecer o que a gente falou, o milagre do cliente querer comprar da gente. A gente gera necessidade e vai atrás dele. Outra forma que a gente fala aqui, agora já entrando na comunicação de fato, eu também sempre peço para as pessoas terem um método. Que é isso, Douglas? Não dá para eu tentar vender a mesma coisa para todo mundo da mesma forma. Se eu estou falando de um cliente que eu vou ser consultivo, nada melhor do que usar um método. A gente usa o spin selling. O que é isso? Onde eu faço umas perguntas específicas, onde você vai falar do problema que você tem, onde você gera necessidade e acaba saindo da sua própria boca que você precisa da solução do produto, que é que eu tenho. Quando você diz você está se colocando no lugar do cliente, né? Isso. Por exemplo, eu faço as perguntas e o cliente mesmo coloca as necessidades. Entendi. Correto. Então eu vou fazer as perguntas específicas de situação, de tudo mais, até que você vai falar, cara, eu preciso de tal coisa assim, assim, assado. E eu vou falar, é justamente o que eu entrego. Então eu deixo de ter que te convencer, porque saiu da sua própria boca, saiu de você mesmo, o que você quer, que você precisa. Aí vai entrar na parte de negociação. Então, realmente o meu poder aquisitivo faz sentido comprar o produto que eu estou vendendo ou não, e assim por diante. Mas você falou que você precisa, você já deu a entender e você já falou das necessidades que você tem. E aí, nada melhor quando a gente fala de usar uma técnica spin selling, a gente fala de usar a técnica de habilidade de escuta. Porque quando eu faço a pergunta de implicação, ou pergunta de situação e tudo mais, ele vai me falar todas as dores dele, tudo que ele precisa, e ele também vai falar como que ele resolve essa solução, como é que ele traz a solução do problema dele. Automaticamente eu posso manusear meu discurso para cima disso e mostrar como que o meu produto resolve, ou o meu serviço resolve esse problema, ou solução dele. Então, escuta ativa na comunicação, aqui você é mais especialista que eu, mas para venda é muito melhor quando eu escuto do que quando eu saio falando. Porque quando eu escuto, ele está falando tudo que ele precisa, tudo que ele quer, e principalmente os anseios, por que ele topou esse bate-papo comigo? Então fica muito mais fácil eu direcionar meu conteúdo para ser mais assertivo. Olha como faz sentido a forma como a gente começou. Eu falei que a comunicação, de fato, é aquela quando você se comunica ou coloca a mensagem de acordo com o que o outro quer ouvir ou que o outro quer sentir. Para você se comunicar de uma forma a atingir o objetivo, se conectar com o outro, você precisa se colocar no lugar do outro. Para se colocar no lugar do outro, tem uma palavrinha para isso, né? Empatia. É necessário escutar o outro e não sair por aí falando. Muito bom. Qual que é a próxima dica? A melhor forma da gente também criar essa conexão é a gente contar histórias. A partir do momento que eu sei seus problemas, sei suas dores, sei por que você me procurou, escutei sua história atentamente, por que eu não conto uma história? Por que eu não mostro como eu solucionei um problema de um cliente parecido com o seu? Por que eu não mostro que a minha solução resolveu algo parecido? Aprender a contar histórias, e a gente fala contar histórias impactantes. Por quê? Eu mostro que a gente resolveu aquele problema, que aquela solução dele é possível, que ele não tem o maior problema do mundo, que aquilo que ele está enfrentando pra gente às vezes já é comum. Então eu uso várias histórias e tenho que contar a história de uma forma muito impactante para ele entender que a gente consegue resolver o problema dele. Então contar a história para mim também é fundamental quando a gente fala de vendas. Eu que estudo comunicação e storytelling, existe uma razão muito boa para contar histórias, não só para vender, mas para se conectar com as pessoas. Quando você conta uma história, você permite que o outro use a imaginação.
para se colocar na história. E quando a história tua, provavelmente, é parecida com a história do outro, você gera uma técnica, uma estratégia por trás que se chama a identificação, é a geração de identificação. A pessoa se identifica com você. E essa identificação faz que a pessoa se sinta pertencente ao teu grupo. Por exemplo, eu sou igual a ele. Nossa, a gente já tem essa conexão, parece que a gente se conhece há tanto tempo, a gente acabou de se conhecer. Então, esse tom de parecer que somos do mesmo grupo faz as pessoas estarem muito mais conectadas. Muito bom. Próxima dica? Agora, a última dica aqui que eu dou é de relacionamento. Quando a gente realmente entrar em contato para fazer uma venda, tem que ser um contato real. Eu tenho que ter interesse real em resolver seu problema com o meu produto ou serviço. Eu não posso só vender. Hoje a gente tem um canal de comunicação que é a internet, que se eu fizer algo mal feito, eu vou ter aí resultados péssimos. Então, eu realmente tenho que ter interesse real e o relacionamento ser real com você. E outra coisa que a gente fala quando a gente fala de relacionamento é que eu tenho que ser interessante, não interesseiro. Acho que essa é a primeira regra. Todo mundo, quando vai participar de qualquer ou grupo de empresário, ou vou tentar vender para você, quando eu tento vender uma solução para você, eu realmente acredito que o meu problema que o meu produto é uma solução do seu problema, cara, eu estou sendo extremamente interessante. Diferente do outro lá tentando vender para você para ganhar dinheiro assim por diante. Muita gente é só interesseiro. E essa eu acho que é o grande diferencial que trouxe a gente até aqui, é realmente resolver o problema da pessoa. Então eu acabo sendo, em primeiro lugar, interessante, e depois, obviamente, eu quero ganhar com isso e assim por diante. Mas eu resolvi um problema dela. Maravilha, olha que legal. Bom, saindo aqui dessas maravilhosas dicas, deixa eu recapitular, vamos ver se eu vou acertar, Douglas. Faz aí a prova real comigo. Primeira dica é identificar o seu cliente campeão, ou seja, quem é aquela pessoa, aquele homem, mulher, seja o cliente, que tem muito mais probabilidade de comprar de você. Isso significa prospecção. É quando você vai ativamente até o teu cliente, já que ele é ideal para você. Você vai conversar com ele, você vai sugerir uma conversa que seja por telefone, por videoconferência, se for possível uma reunião presencial. Esses são os canais de atingimento, né, de conversa ali com o cliente campeão. E o importante, se você já tiver um histórico, você sabe por onde você performa melhor. Você sabe por onde esse cliente gosta de ser atendido. Caso você não tenha, faça testes e depois você vai definir qual é o seu principal canal de contato com esse tipo de cliente que você colocou como campeão. Maravilha. Muito legal isso. Boa, perfeito. A terceira dica é quando você, então, depois que você estabelece esse canal ideal para se conectar com o cliente, você faz as perguntas, que é a sua conversa com ele, o spin selling. Quando você pergunta e faz ele dizer o que ele precisa, as dores que ele tem, você, já que está perguntando, tem que ter uma escuta ativa para escutá-lo de verdade, para que aí você possa falar do seu produto de melhor forma. E veja, isso já é ser interessante. Quando você se interessa pelo outro, você se torna interessante. Depois das perguntas, você conta histórias. Contar a sua história permite que ele se identifique com você e vocês se sintam mais conectados. E por fim, diga qual que é? E por fim, a gente tem que ser interessante, construir um relacionamento que seja verdadeiro. Eu começo sendo o máximo interessante possível para essa pessoa, tentando resolver o problema dela e talvez depois sim seguir com esse relacionamento de fato. Muito bom. Bom, então trazendo para a prática aqui, já que o nosso quadro é comunicação na prática, eu tenho um caso real desse último, que é o seguinte: ser interesseiro é aquele tipo de pessoa que chega na roda, no grupo, que tá rolando networking e sai metralhando cartões, sabe o que quer dizer isso? É dando cartão pra todo mundo, tipo, me ouve aqui que eu sou incrível, meu produto é o melhor e você tem que comprar de mim. Isso é ser interesseiro. O interessante é se interessar pelas pessoas. O interessante é perguntar, é descobrir as histórias das pessoas. O interessante é ter uma conversa que faça você se conectar com as pessoas. E para isso eu te pergunto, te coloco em prática nessa semana. Como você tem se relacionado com os seus potenciais clientes para que você possa vender? Você tem se interessado por eles? Você tem perguntado a história de vida deles ou o que eles precisam de você para aí sim falar sobre a empresa, seu produto ou serviço? Você tem sido interessante para as pessoas ou você tem sido interesseiro? Se você é interessante para as pessoas, se você utiliza essas dicas para conseguir se conectar com as pessoas que podem ser seus clientes, com certeza você pode ter aí conversas e uma comunicação que vende. Coloco você em prática agora. Para pensar aí nessa semana quem são os potenciais clientes que você deve abordar, quais são aqueles que você já tem uma conversa agendada e como você vai utilizar essas técnicas que você aprendeu aqui agora para se conectar com essa pessoa e, é claro, vender muito mais, não é, Cá? É isso aí, muito bom esse bate-papo de hoje, hein, Gui? Douglas, muito obrigada pelas dicas aí e participar conosco aqui a convite do Gui. Obrigada e uma excelente semana para você. Bom, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer incrível estar aqui
Espero que essas dicas ajudem dentro do possível. E se precisar, é só procurar a gente também na internet e tudo mais, tá facinho de achar a gente. Legal. Gui, um beijo pra você, meu querido, uma excelente semana. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Voltamos mesmo, cá. Para você que está nos acompanhando, tenha uma excelente semana e que você possa criar muitas oportunidades com a tua nova comunicação. Até mais!